Estamos ao vivo para todo o Brasil e para as nações. Aliás, já estava, não é isso, povo de Deus? Nós começamos às 15 horas e 30 minutos. Tivemos um encontro abençoadíssimo aí com o nosso querido cantor Ademir José, direto de Recife. Claro, mas antes tivemos a nossa oração, leitura da palavra de Deus, que é o momento único, o momento mais importante do nosso encontro. Concorda comigo, gente? Eita glória! Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Ivo. Ivo tá lá conosco, tá lá nos acompanhando lá em Recife. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Ivo é um YouTube abençoado, gente. Quero mandar um abraço também, aproveitando, para o Edevando Moura. Edevando Moura é um produtor abençoado, tem um lindo canal no YouTube lá de Curitiba, Paraná, que Deus abençoe. Quero mandar um abraço também para o seu Gilson das Codornas Mágio, lá no Ceará. E um abraço também para o meu querido amigo, seu João André. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, nesse momento, eu estou aqui em Minas Gerais, mas estou indo ao encontro de outro menino abençoado, ele que está lá no estado de São Paulo, e ele também está saindo lá do estado de São Paulo e está vindo para Minas. Pronto, fechou aqui na Rádio Mãos Unidas. Estou falando de um menino chamado Antônio Nascimento. Vamos falar com ele, povo de Deus. Alô? Alô, cantora abençoada, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A minha irmã Cida Fagundes, a toda a sua família, toda a produção aí da Rádio Mãos Unidas, essa rádio que chega em São Paulo, chega no Ceará, chega ao mundo inteiro, né? Então é uma bênção de Deus, é onipotente essa rádio aí. Amém, minha irmã? Boa tarde a todos os ouvintes aí da Mãos Unidas. Amém, glória a Deus. Cantor abençoado, irmão Antônio Nascimento. É uma alegria falar com o Senhor nessa tarde abençoada. É 17 horas e 19 minutos, horário de Brasília, data de 16 de março de 2023. Programa Falando de Jesus, uma história de amor. Mais uma vez, meu irmão, em nome aqui da Rádio Mãos Unidas, de toda a nossa equipe, também da Rede Gospel Nanuque e do portal Diário Bíblico do Estado de São Paulo, queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e por esse lindo ministério que Deus colocou nas suas mãos e por esse abraço abençoado que o Senhor tem dado aqui na Rádio Mãos Unidas, que é uma missão pelo ID de Cristo. Amém? Cantor abençoado Antônio Nascimento. Nesse momento o Senhor está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, meu irmão, eu, a produção, juntamente com todos os cantores, os nossos companheiros e, claro, com milhares e milhares de ouvintes que estão na escuta nesse momento, gostaríamos muito de conhecer um pouquinho dessa linda história de amor que o menino Antônio Nascimento tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão abençoado, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém, minha irmã, amém. Mais uma vez, né? Eu não sei quanto tempo que a gente tem para falar. Minha história é muito longa, viu, minha irmã? São muitas as coisas que Deus tem feito na minha vida. Então, assim, se eu for contar tudo detalhado, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas eu vou resumir, né? A minha história com Deus começou desde que eu nasci, né? Claro, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, eu creio que Deus já tinha um propósito com a minha vida, né? Mas eu nasci ali na cidade de Brejo Santo, no Ceará, cidade pacata, ali vizinho de Juazeiro do Norte, quase próximo da divisa do Pernambuco, ali bem próximo de Salgueiro. Estava ouvindo a linda história aqui do nosso irmão, o cantor Ademir José, lá de Recife, né? E eu fiquei impactado, né, irmão? Porque a história dele tem alguns trechos da vida dele que parece com a minha. E eu falei, até falei pra minha esposa, né? A gente tava vindo, eu fui buscar minha esposa no trabalho. E eu falando pra minha esposa, nossa, a cantora Cida escolheu 2 cantores para dar entrevista e os 2 têm uma história assim, tem uma semelhança, né? Algumas diferenças nas coisas que aconteceram,
Mas o que Deus fez foi a mesma coisa, foi um lindo resgate que Deus fez na vida do cantor, né? Do cantor José, Ademir José, e na minha não foi diferente. Eu vivi ali no estado do Ceará, cantora Cida, até os meus 18 anos. Hoje eu estou com 58 anos, e eu saí dali da cidade de Brejo Santo, no Ceará, no dia 16 de dezembro de 1982. Eu tinha um sonho de vir para São Paulo, né? Eu tenho uma família grande lá, família de caminhoneiro, família de professores. Meu pai era vigilante de uma empresa grande, e eu lembro muito bem esse dia. Não sai da minha memória nunca. Eu saí dali da cidade de Brejo Santo, no Ceará, no dia 16 de dezembro de 1982, no sábado, às 4 horas da manhã. Eu me lembro que eu saí não para vir para São Paulo, eu saí para vir para Aracaju, que era para trabalhar na colheita de laranja. Eu tinha sonhos de ter uma vida independente, trabalhar, ganhar dinheiro. É o sonho de todo nordestino, é sair dali, ir para um outro lugar. Enfim, era difícil o emprego, né? Como até hoje as coisas mudaram muito, mas o tal do desemprego, ele segue o ser humano. E, por incrível que pareça, minha irmã, eu vim para São Paulo. Eu saí de lá nessa data que eu disse, saí para Aracaju, mas acabei indo para São Paulo porque eu vim de carona. Eu e mais 5 senhores pegamos uma carona num caminhão daqueles que transporta carro, né? A gente chama de cegonha. Na época a gente chamava de Transalto, mas é cegonha que chama. Eu vim parar em São Paulo, irmão. Então, antes de terminar o mês de dezembro, eu estava lá no ABC, São Paulo, São Bernardo dos Campos. Aquele motorista de caminhão nos deixou ali. E ali eu segui a minha vida por um período ali em São Paulo, né? As pessoas que vieram comigo, 3 voltaram para o Ceará e mais 2 foram comigo para o Paraná, que a gente não conseguia emprego naquele período final de ano, que a gente foi parar na cidade de Cambará, né? Resumindo, estou pulando algumas coisas, e fomos parar lá em Cambará, fomos trabalhar na lavoura, naquela questão de carpinar café, tudo. Eu era novinho, tinha 18 anos naquela época, não tinha meus documentos, não tinha servido tiro, serviço militar. Mas enfim, os outros 2 que foram comigo lá também desistiram, voltaram para o Ceará e eu fiquei lá. Sempre me comunicava com a minha família, meu pai falava, você não quer vir embora? E eu falava para ele, não, eu não vou, porque eu não estou realizado ainda, não me dou por vencido, eu vou ficar por aqui. E ali fiquei, concluí meus documentos, tirei carteira de motorista, acabei indo trabalhar numa usina de açúcar como tratorista, tal, aprendi a dirigir trator, caminhão, tirei carteira de motorista. Conheci uma família abençoada, o irmão Silvio, né? Que na época não era cristão ainda, mas ele acabou me levando para morar dentro da casa dele. Eu morava no alojamento da usina na época, que existia essas questões de alojamento, as pessoas de fora, que eram de fora, moravam em alojamento. E ele acabou saindo teve um desentendimento lá na empresa, e os pais deles moravam onde eu moro hoje, em Jaboticabal, que é interior de São Paulo. E para que as pessoas entendam, Jaboticabal é uma cidade hoje de 85 mil habitantes, próximo de Ribeirão Preto, Barretos, Rio Preto, que são as cidades de grande referência aqui, né? Estamos aqui a 350 quilômetros de São Paulo, capital. E eu acabei pedindo as contas nessa usina lá e vim com esse senhor, com esse casal, para Jaboticabal, que tinha 2 filhos, vim morar com eles. E aqui em Jaboticabal eu constituí uma família, cantora. E hoje sou casado, tenho 4 filhos e 2 netas e um neto. É uma neta de 14 anos, um neto de 8 e uma netinha de 4 meses. É a Is, que tem 4 meses, e aí está fazendo 4 meses, e a Isabela, que tem 14 anos, e tem o Anthony, que tem 8 anos. Tem o meu filho mais velho, né, que é o pai dos 2 netos mais velhos, o Rafael. Tem o Matheus, né, que é o pai da Isa, mais novinha. E tem a Michele, que também está noiva.
é uma bênção nas mãos de Deus. E tem o Luquinhas, que tem 13 anos. Essas são minhas bênçãos. E tem a minha esposa, né, que é uma escolhida, uma preparada que Deus me deu. Que foi quem, lá na frente vocês vão entender quem foi a Ângela, minha esposa, tá bom? E eu fui vivendo nesse Jaboticabal aqui, fui trabalhar nas usinas como motorista de caminhão e no fim me tornei funcionário público, viajei de caminhão em alguns períodos, a todos os cantos desse Brasil afora aí. No fim me tornei funcionário público. Hoje eu tenho 30 anos de funcionário público como motorista da prefeitura. Entre eles eu tenho 15 anos agora de socorrista do SAMU. Estou me aposentando agora, graças a Deus. Só que nesse meio tempo, até chegar o tempo de hoje, minha irmã, eu tive aí algumas turbulências na minha vida. Eu me envolvi com o álcool, me envolvi com as drogas também. E acabei tendo uma desavença um certo tempo lá da minha vida, acabei sendo atingido alvejado por uma arma de fogo, né? Tomei um tiro, né, dizendo assim, mas graças a Deus, Deus não deixou que eu partisse, né, porque não era meu tempo, e Ele tinha uma obra na minha vida que Ele escreveu lá no ventre da minha mãe. Então, assim, Deus tem sido maravilhoso na minha vida, porque Ele me conduziu dessa maneira. Aí fiquei, sabe, na época que eu tomei esse tiro, eu não conhecia Jesus, e fiquei com aquela sede de vingança, um nordestino, um cearense, eu não poderia tomar um tiro assim e não revidar, né, o que passava na minha cabeça. O inimigo falava fortemente aos meus ouvidos que eu tinha que me vingar, mas eu já tinha um filho na época, minha esposa era daqui de São Paulo, jamais ela queria sair daqui, então Deus me usou esse termo para mim não fazer. Eu falei, se eu fazer qualquer mal com essa pessoa, eu vou ter que deixar Jaboticabal, deixar minha esposa, deixar meu filho, como é que eu vou fazer? Enfim, Deus me enviou uma senhora chamada Dalva, que era da Congregação Cristã do Brasil, e ela, um certo dia, foi na igreja e Deus falou fortemente no coração dela. Deus já recolheu ela, hoje ela não é mais viva, não está mais entre nós. Mas eu me lembro muito bem quando ela foi na minha casa e disse para mim, ela me chamava de Toninho. Ela falou, Toninho, eu fui na igreja e Deus falou comigo que eu teria que vir pregar a palavra para você. E teve que Deus falar 3 vezes comigo para que eu criasse coragem de vir aqui. Eu sei de algumas coisas que acontecem na sua vida aí, você poderia imaginar que era coisa da minha cabeça, e não é, foi Deus que mandou. Então eu só queria que você fosse até a igreja comigo, você, sua esposa, seu filho, para que você ouvisse Deus falar com você, né? E assim eu fiz, irmã Cida, eu fui com ela, eu falei, não, tudo bem, eu vou. E eu fui, mas o diabo foi falando na minha cabeça, né? Colocando essas minhocas na minha cabeça, que ia chegar lá, ela teria tudo combinado com o pessoal para contar a minha vida lá. Porque ela falou que lá Deus ia falar que era necessário comigo. E eu cheguei na igreja, fiquei lá sentado, esperando o que ia acontecer. E na hora do irmão iniciar o culto lá, pregar a palavra, tudo, ele pegou e estava ali enrolando, não conseguia falar nada. Ele pegou e de repente apareceu um irmão lá na porta, que era de um outro município, que estava indo para outra cidade pregar, mas como teve um atraso lá, ele falou, vou ficar em Jaboticabal hoje, porque eu não posso chegar atrasado lá. Avisou essa cidade vizinha que a gente chama Taquaral, a cidade. Ele entrou e falou, irmãos, eu ia para Taquaral pregar a palavra hoje, mas Deus tem algo comigo aqui em Jaboticabal, para eu atrasei e tal, sou comerciante, tenho uma loja de sapato, e uns vendedores acabaram me atrapalhando, eu não consegui cumprir o horário. E eu fiquei aqui em Jaboticabal, porque acho que Deus tem algo para mim aqui, ele falou. Aí na hora, eu já levantei a cabeça e falei, peraí, mas... Porque aí o irmão já chamou ele lá no púlpito lá. Aí falou para ele, a palavra tá com o irmão. Aí ele começou falando lá e eu falei, agora não é mais combinado não, porque esse homem chegou aí agora, né? Pensei comigo, não tinha conhecimento, não tinha entendimento como funcionava. De repente esse homem começou a falar, irmã, ele falou assim, aqui
falou, antes de eu ministrar a palavra, eu quero falar algo que Deus manda falar para uma pessoa aqui. E tem uma pessoa que Deus manda falar para você, que só existe 3 caminhos para você: cadeia, cemitério, ou você aceita a palavra nesta noite. Meu Deus. Aquela hora meu coração começou a pular no peito e eu falava, nossa, meu Deus, é para mim que esse homem está falando. Eu olhava para todo lado, não tinha ninguém olhando para mim, ninguém sabia. Era só minha esposa e essa senhora, dona Dalva, que sabia do que tinha acontecido comigo e do que eu cogitava que tinha vontade de fazer. Né? E antes dela me levar para lá, ela falou, Deus mandou eu pregar a palavra para você, levar você para a igreja, porque só tinha 3 caminhos para você: cadeia, cemitério, ou você aceitar a palavra. E lá aquele homem que chegou, irmão Valdir, eu lembro, ele falou essas palavras, que é o que restava para mim. Era o mesmo que ela tinha falado antes. Isso era para mim não ficar com dúvida, irmão. Verdade. Então Deus falou fortemente no meu coração naquele dia. Eu saí dali crente que Deus existia e que Ele estava ali, que Ele tinha falado comigo. Maravilha. E então foi muito forte. Aí eu saí dali, eu fiquei 5 anos naquela igreja. Em 5 anos, irmã, eu fiquei rico. Eu ia a pé para a igreja, levando meu menininho pequeno. E na época, eu me lembro, aí eu comecei a questionar Deus, porque o pessoal nessa igreja, o pessoal ia muito chique, tudo terno novo, as mulheres muito bem vestidas, todo mundo tinha carro, poucos irmãos iam sem carro. E eu comecei, né, a pensar nas coisas materiais e comecei a questionar Deus, né? Não falava para os irmãos, mas no meu coração Deus estava fazendo a leitura dele. Um dia Deus usou um irmão lá, falou, tem um irmão aqui que você questiona muito Deus pelas coisas materiais, você quer carro, você quer isso, você quer aquilo. Deus manda te dizer que Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar. Mas Ele, como você não tem entendimento, Ele manda te dizer que você tem que buscar primeiro as coisas do reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida, meu irmão. Mas como você não tem entendimento, Deus vai te provar que Ele é na tua vida, porque Ele é dono do ouro e da prata, e Ele vai suprir esse desejo do teu coração para que você entenda que Ele é Deus na tua vida. E, mano, num período de 2 anos, eu me tornei dono de caminhão, dono de ônibus. Eu tinha ônibus novo, eu entrava no Paraguai, na Argentina, com meu ônibus, levando passageiros, buscando. Naquela época, eu não sei se ainda existe isso hoje, mas naquela época a gente transportava muitas pessoas, sacoleiro, para ir buscar as coisas no Paraguai. Certo. E na época eu trazia mercadoria também, vendia assim, mas Deus multiplicou na minha vida. Um carro novo, muito dinheiro. Aí eu me embriaguei, mano, com aquela riqueza. E aí comecei a deixar as coisas de Deus para viver as coisas dali, dinheiro, comprar, vender, ter as coisas, passear. E para você ter uma ideia, eu dava 2 viagens no Paraguai por semana. Da onde nós estamos aqui, dá 1.000 quilômetros para chegar no Paraguai. A gente conseguia. Então era um negócio que prosperava muito. E aí eu abandonei os caminhos de Deus. Mas antes disso, Deus falou comigo. Usou um irmão de novo na igreja. Falou assim, tem um irmão que se embriagou com as coisas dessa terra, com as riquezas. E eu senti que era para mim. Ele falou, se você não voltar no primeiro amor, tudo que Deus permitiu que você conquistasse pode ser igual a paia no roda-moinho. E, mano, não deu mais 1 ano e meio, 2 anos no máximo, eu fiquei sem nada, você acredita? Fiquei sem nada e fui parar dentro de uma comunidade terapêutica, me envolvi com as drogas, com a bebida de novo. Meu Deus. E fui parar dentro de uma comunidade terapêutica para me recuperar do álcool, das drogas, do cigarro que eu fumava. Meu Deus. E a igreja ficou para trás. E ali dentro daquela comunidade terapêutica, o pessoal era tudo católico. Aí no estado de Minas eu fui, minha esposa conversou com o pessoal e arrumou uma internação para mim. Nesse meio de tempo eu já era funcionário público. Isso foi já no ano de 1900 e
1989. Não, no 1998. Isso, 1998. Certo. Eu fui ali para a cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Fui para fazer um tratamento de 9 meses naquela comunidade terapêutica e lá o pessoal tudo católico, eu já era batizado, tinha conhecimento, mas tinha desviado, estava com uma situação difícil. E fiquei ali, eu achava estranho a maneira que o pessoal fazia as orações e tal, porque eu fui criado praticamente no catolicismo. Minha avó era católica, pessoal tudo, mas eu não participava de nada, eu não tinha conhecimento. E ali eu ficava ali, eu falava assim, nossa, mas eu já fui batizado, já desci as águas, eu não sou católico, eu sou crente, eu falava. Uhum. Mas eu obedecia tudo ali que eles faziam, eu só não seguia as idolatrias que eles viviam, muitas senhoras rezar texto, falar de santos, coisas. Nessas horas eu me calava, eu ficava só aguardando. Um dia Deus usou um senhorzinho, chama Seu Neném, a gente chamava ele de Seu Neném, um cabelinho branquinho. Ele só falava do evangelho só, ele não falava de santo, nada. Ele era católico, mas ele só pregava o evangelho lá. E ele pegou, um dia ele me chamou assim num canto e falou, Tony, você é o profeta Jonas. Nossa, Você fugiu daquilo que Deus traçou para sua vida. nossa, meu Ele falou, Deus. ele falou assim, ele falou, o livro de Jonas é um livro bem pequenininho, dá para você ler. Aí você vai entender quem foi. Eu passei a ler de novo ali, aí eu vi que qualquer pessoa pode falar de Deus, independente de ser católico. E aí eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu não sei falar nada, eu não sei explicar as coisas. Ele falou, não, Deus vai te capacitar para isso. E ele falou, Deus, quando Moisés, ele deu uma missão para Moisés não sabia falar. Moisés questionou Deus. Deus falou para ele que colocaria alguém para falar por ele. Eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a aprender. Né? Hoje não sei tudo, mas já conheço bastante. Eu voltei daquela clínica, com um mês exato que eu tinha voltado da clínica, eu comecei a internar pessoas, ajudar pessoas, levar para esse mesmo lugar onde eu fiquei. Então, só resumindo, hoje faz 25 anos isso, eu passei por esse período. Hoje eu sou proprietário de 2 clínicas terapêuticas que faz tratamento voluntário e involuntário. Hoje eu tenho muitos funcionários, tenho um médico, psiquiatra, médico clínico geral, enfermeiro, psicólogo, terapeuta, guarda, enfim, eu tenho uma equipe muito grande que trabalha para mim hoje. Eu estou à frente dessas 2 clínicas, uma feminina e uma masculina. E nesse meio de tempo me tornei socorrista do SAMU. Fiquei muito conhecido, não só onde eu moro aqui, mas em vários lugares do Brasil, através desse trabalho, resgatando vidas. Pessoas passaram a me conhecer, me descobrir, fiz cursos de terapeuta, aprendi muita coisa sobre isso. Enfim, aí hoje eu retornei para a igreja, eu estou na Assembleia desde 2011, eu tô na Assembleia Missão de Belém. Antes eu fiquei uns dias num outro ministério, mas fiquei um período lá. Depois que eu gravei o meu primeiro CD gospel, eu fui para a Assembleia e não saí mais. Mas nesse meio de tempo também manipulei uma parte. Quando eu saí da clínica, aí eu descobri dentro da clínica que eu poderia cantar, né, que a música me ajudava. Só que eu comecei a cantar a música do mundo, música sertaneja. Aí eu montei uma banda, foi onde eu conheci o tecladista dessa dupla sertaneja, que hoje faz muito sucesso aí, do Zé Neto e Cristiano. O produtor do Zé Neto e Cristiano, vocês podem procurar, é o Dudu Oliveira. Dudu Oliveira é um menino que praticamente foi criado junto comigo, tem a idade do meu filho mais velho. Ele me ajudou muito, eu ajudei muito ele quando ele começou a tocar. Eu praticamente tocava para ajudar ele, né?
dinheiro que ganhava com a banda, tocando, fazendo show. Eu ajudava muito ele, como os outros músicos também. No fim, acabamos gravando um DVD sertanejo, montando banda de baile, enfim. Mas não era aquilo que Deus tinha para minha vida, né, irmão? Continuei sendo Jonas mesmo, sendo avisado novamente. Não usava droga, não bebia, não fumava, mas estava alegrando as coisas do mundo, né? Alimentando o povo ali que andava errado. Mas, enfim, foi bênção porque eu me aperfeiçoei na música, andando junto com grandes profissionais da música, me tornei um cantor profissional através daí. Aí chegou um certo tempo que eu estava tocando um baile numa cidade vizinha que chama-se Taquaritinga. Foi o último baile que eu fiz, mano. Isso foi lá em 2011, finalzinho de 2011. Antes de eu chegar a esse período, minha esposa continuou firme na igreja. Aí um dia eu fui fazer uma visita, buscar ela na igreja, cheguei de um show e fui buscar ela. Aí fiquei na porta da igreja lá e uma irmãzinha pegou e falou para mim lá, ela falou assim: ô irmãozinho, Deus manda te dizer que os teus dias estão contados no mundo. Aí eu olhei para trás, assim, que eu estava bem no portão da igreja, uma igrejinha pequenininha, estava lotada. Aí eu olhei para trás, ela falou: é você mesmo, irmão, que olhou para trás aí. Deus manda te dizer, então não repetir, os teus dias estão contados no mundo. Aí eu fiquei preocupado, eu falei: será que Deus vai me recolher? Eu vou morrer, eu preciso me consertar, né? Pensei comigo. Aí continuei, de vez em quando eu ia na igreja com a minha esposa, com a minha filha, que hoje tem 26 anos. Aí eu ia lá, dava oferta na igreja, ajudava, abençoava, mas não ficava na igreja. Final de semana eu ia fazer show, ia cantar, agenda cheia. E fui indo. Chegou um belo dia, eu estava fazendo um baile nessa cidade da Taquaritinga, tinha 400 pessoas dentro do salão. A gente estava lá tocando, tudo aquele negócio. Aí teve um problema lá com uma pessoa que entrou dentro desse salão lá, entrou sem a camisa e tal, e o bar, eu lembro que o bar onde as pessoas bebiam era lá no fundo do salão. Eu sei que esse rapaz, daqui a pouco, eu vi o segurança trazendo ele, arrastando aquele negócio todo. Levaram o rapaz lá pra fora, não sei se machucaram o rapaz, sei que o rapaz foi num outro bairro lá, de moto, voltou com duas motos, ele e mais outras pessoas, cada moto veio com duas pessoas, cada um com um revólver, chegaram e metralharam esse salão. E ali onde eu estava cantando era uma frente tudo de vidro, quebrou todos os vidros na bala ali, Meu Deus. mas nenhum projeto daquelas armas de fogo ali atingiu ninguém, nem a mim, nem o pessoal da banda que estava tocando. Mas resumindo, foi o último baile que eu fiz. Vim embora para minha casa, era um domingo isso. Isso foi por volta de umas meia-noite para 1 hora da manhã. Eu cheguei em casa mais cedo naquele dia. E a minha filha, quando eu cheguei em casa, parei o carro, minha filha foi lá no portão me encontrar e falou para mim assim: pai, tá tudo bem? Nesse período ela tinha 13 anos. Aí eu falei: tá tudo bem, filha. Ela falou assim: mas tá tudo bem mesmo? Eu falei: tá, filha, tudo bem. Aí eu falei: por que você tá me perguntando assim, desse jeito, me indagando? Ela falou assim: pai, é porque a missionária Soraya, é uma missionária que estava pregando nesse dia, disse para mim assim, chamou eu lá na frente, me abraçou e falou no meu ouvido, falou assim: filha, eu não sei onde é que, não sei quem é seu pai, não sei o que ele faz, nem o que está fazendo, nem onde ele está nesse momento, mas através de você e da sua mãe aqui intercedendo Nossa, por mãe. ele, Deus está livrando ele da morte nesse momento. Deus deu um livramento de morte muito grande para ele, e você vai saber. E aí ela se ia embora e ela ficou preocupada com isso. Só que eu não disse nada para ela que tinha acontecido essa questão lá dos tiros, nada. Mas seu dia, aí eu peguei a minha agenda, tinha 68 shows marcados.
entre show ou baile, essas coisas. Eu comecei a ligar para as pessoas e os donos de clube, donos de casa de show e cancelando tudo. Alguns não queriam entender, até me maltratou. Uhum. E por que eu ia fazer isso? Eu disse para eles, eu não vou mais cantar. Não quero mais, acabou. Mas você tem que colocar alguém para cumprir as agendas. Eu falei, se o pessoal da banda quiserem, tem mais um vocalista na banda, se ele quiser prosseguir, arruma alguém, prossegue com a agenda. Eu não quero mais. Enfim, cancelei tudo, irmã Cida. Aí comecei a ir para a igreja, vendi tudo som, as coisas que eu tinha uma estrutura muito grande, som, iluminação, e comecei a ir para a igreja. Aí esse menino, Dudu Oliveira, que é produtor e tecladista do Zenete Cristiano, pode olhar os vídeos do Zenete Cristiano e procurar aí quem é Dudu Oliveira. Certo. Ele era o produtor meu na época. Sim. Aí ele pegou e falou para mim, você não precisa parar de cantar, já que você foi para a igreja, vamos cantar gospel, aí vamos produzir um CD para você, alguma coisa. Aí eu fiquei louco, procurando louvor, tudo para gravar, ligava para um cantor, ligava para o outro. Eu ia gravar Dia de Sol do Gerson, que o Gerson Rufino gravou. Tava tudo certo com a produtora lá do Rio de Janeiro, que é quem está em posse dessa canção Dia de Sol. Mas aí ficava muito caro, tinha que gravar lá em Manaus por conta da questão que tinha que ter a tiragem no CD, né? Naquela época era muito Sim, CD ainda. verdade. E aí tinha que gravar no centro do CD ali para ninguém piratear, entendeu? Porque cada vez que tocava, os direitos autorais tinham que ser registrados. Enfim, aí a gente comecei a caçar louvor, comprar, e no fim não dava certo. Aí eu encontrei com um irmão que tinha 200 letras. Ele falou, vamos fazer uma parceria aí, eu vou fazer. Mostrou um monte de louvor, nenhum. Eu não me identifiquei com nada. Ele falou, vamos produzir uns louvor para você. Fizemos uma parceria, fiz com eles 6 louvores, 6 letras. Aí Deus me deu mais 2 e eu comprei mais direito de mais 2 e inclusive é o homem que morreu por mim, que é eu mando um abraço aqui pro meu amigo Luiz Carlos Fernandes, e que é psicólogo e é compositor. E pro Moisés, que é também de uma dupla sertaneja, Ulisses e Moisés. Hoje eles cantam Maravilha. gospel também. Eles fizeram essa música, me deu a música, eu gravei e gravei as outras todas que estão no meu CD aí, menos, foram 10 faixas. Aí o Dudu Oliveira produziu tudo, gravei dentro do estúdio do João Bosco e Vinícius. Teve participação dos melhores músicos do Brasil, que eu sempre sonhei em tocar com eles tocaram no meu CD. Só os caras Maravilha. famosos que tocavam pro sertanejo foi quem produziu. Né? O Edilson Bibar, que é baixista do tio do Cléo de Bairro Rafael, aquele sanfoneiro que toca no programa do Ratinho lá, o Mosquito, é quem Legal. faz sanfona no meu CD. E, enfim, só gente famosa. Tem uma música que tem sax, né? Deus Divino é uma música que tem sax. Quem toca sax é o cara que produz pro Fernando Sorocaba. Enfim, Deus me deu os melhores músicos que cantando no mundo eu nunca cheguei perto deles. Através do Dudu Oliveira a gente conseguiu que eles participassem do meu CD, gravando, tocando. Enfim, ficou uma produção muito boa, como a irmã tem acompanhado aí, tem tocado, tem sido uma benção. Sou muito grato a essa rádio, Mãos Unidas, né? Eu não tenho nem noção de onde está chegando minhas músicas, onde está chegando a minha voz. Eu sei que onde ela está chegando, Deus está usando para que alguém se converta, para que alguém seja liberto, né? Enfim, gravou esse CD, fiz 10 mil cópias deles na época. Aí eu falei, eu ganhei na época um jogador de futebol, chama Pedrão. Ele jogou fora do país, jogou no Barueri, aqui do estado de São Paulo. Ele me deu, irmão, um Ford Fusion de presente para mim. E na época Maravilha. eu vendi o carro por 38 mil reais para inteirar a gravação do meu CD. Aí o pessoal falava, você é louco, cara, pegar um carro desse, um carro
era carro da época, era uma nave, né, dizendo assim, você vendeu o carro para gravar um CD? Eu falei, não, vou vender os CDs e vou comprar outro carro melhor. Peguei e comprei um Corsinha na época, plotei tudo com as minhas fotos, enchi de CD, mano, peguei combinei com um pastor aí, falei, vamos descer aqui para Goiás, Tocantins, Pará, vamos fazer uma turnê aí, divulgar minhas canções e vamos vender CD. E a gente combinou de ir encontrar lá em Goiânia. Cheguei em Goiânia, o pastor teve um problema, não pôde ir. Enfim, eu acabei encontrando com outro pastor lá, chama Paulo Sertanejo. E ele me levou numa vigília lá com o pastor Ranieri, num ministério muito grande lá. Era numa vigília, tinha 5 bandas famosas, todo mundo cantando com a banda lá, tocando, e eu só com meus playbackzinhos, não tinha nenhum músico comigo, nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer no meio dessas feras aqui? Mas Deus vai fazer um movimento. No meio dessa vigília lá, um pastor se levantou, veio e me abraçou. Falou assim, meu irmão, pra você saber que é Deus que está falando com você, você se lembra de onde Deus te tirou? Você se lembra como que você chegou até aqui? Você se lembra dos livramentos que Deus já te deu? Aí eu falei, me lembro, irmão. Ele falou, então, você saiu da tua casa pronto para vender esse CD aí. Deus manda te dizer que não é para você vender nenhum, é para você doar todos eles. Essas canções que Deus te deu é para ganhar almas, para curar, salvar, libertar, é para isso. Ele falou, um dia Deus vai te dar um CD para você viver dele. Por enquanto esse CD é para isso. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, falei, como que eu vou fazer agora? Eu falei, eu não tenho dinheiro para prosseguir a viagem que estava programada. Tinha que ir vendendo CD para poder tocar a viagem, pelo menos. Eu fiquei ali, eu tinha feito um favor para um empresário muito grande, aqui de Jaboticabal na época. Tinha sido roubado um caminhão dele em São Paulo e ele pediu para mim ir atrás, encontrar com o motorista num posto de gasolina lá, que o ladrão tinha abandonado ele e ele tinha ido na delegacia, tinha feito a ocorrência e tal, mas precisava encontrar o caminhão, pelo menos. E eu fui atrás do motorista e tal, o motorista falou, vamos andar aqui em São Paulo, isso não é esse caminhão. E antes de eu ir, eu pedi para o pastor da igreja que eu congregava com eles antes, né, para orar para que eu fosse naquela viagem. Ele falou assim, irmão, pode ir lá. Eu contei para ele. Ele falou assim, os ladrões vão dar um desespero neles, vão abandonar esse caminhão que você vai encontrar. Na época, eu me lembro que o dono do caminhão me deu 10 mil reais. Falou, ó, você procura investigador, quem você quiser lá e procure e paga para eles ajudar você a procurar esse caminhão, porque esse caminhão não tem seguro e nem rastreador. Se passar de 2, 3 dias aí, não encontra mais, vai perder o caminhão. Um caminhão novo vale quase R$500 mil, um Volvo na época. Eu sei que, para resumir, eu fui antes de amanhecer o dia, nós encontramos o caminhão, você acredita, abandonado, lá em Jundiaí. Que coisa linda! E esse dono desse caminhão, eu peguei o dinheiro que ele me deu, cheguei e devolvi para ele. Falei, não precisou usar seu dinheiro, só gastei, acho que mais ou menos uns R$1.000, gastei na viagem e tal. Ele pegou e recebeu o dinheiro e eu fui embora. Aí quando nessa viagem de Goiânia, quando eu tava lá, eu falei, agora eu vou ter que tocar sem dinheiro, sem vender CD, como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei dele, peguei, fiz uma ligação para ele. Eu falei, eu tô com um problema aqui, eu tenho uma viagem aqui, mudou tudo. Eu preciso ir até o Pará, no Belém. E ele foi, deu um problema aqui, eu vou precisar de dinheiro. Ele falou, quanto você precisa? Na época, eu me lembro, falei para ele, acho que uns R$4.000 dá para mim manter o carro, ir e volta. Ele falou, aguarda um pouquinho, passa o número da sua conta, eu vou mandar minha funcionária transferir para você. Deu mais ou menos 1h30, mais ou menos, ele me mandou uma mensagem, falou, o dinheiro está na sua conta, confere lá. Conferi, o dinheiro tá. Eu peguei esse pastor Paulo Sertanejo, que tinha agenda, já conhecia tudo, até no Pará. Ele falou, vamos embora, mesmo sem agendar nada, onde eu chegar, Deus vai nos usar. E a gente saiu dali. Ficamos uns dias em Goiânia, uns 3, 4 dias, se preparando e fomos.
saímos. Ele pregava e eu cantava, ele pregava e eu cantava, e eu falava para os irmãos, ó, o CD não é para vender, o CD é para doar. Colocava lá uma mesinha na porta das igrejas, enchia de CD em cima, deixava alguém da igreja só cuidando ali para ninguém, não acontecer nada ali. Enfim, quando terminava o culto, a gente sempre alguém falava, ó, os irmãos estão viajando, eles não vendem CD, eles estão doando, quem quiser abençoar os irmãos, que abençoa e tal. No fim, a gente saía dali, o pessoal dava oferta, nos abençoava, pagava hotel, ou nós dormíamos na igreja, outro enfim, nós fizemos a viagem de ida e volta, eu não gastei o dinheiro que eu peguei, irmão. Meu pai, que coisa linda. Eita, Deus faz coisa linda, hein, meu pai? Ainda mandei dinheiro para minha esposa nesse período da viagem, tudo. Enfim, cheguei em casa, fui devolver o dinheiro para essa pessoa que me emprestou os R$ 4.000. Ele falou, não te emprestei não. E lá, você lembra que você fez um favor para mim? Isso aí não é nada, você me resgatou um caminhão de quase R$ 500.000. Você poderia ter pegado aquele dinheiro que eu te dei e podia ter falado que você tinha usado para achar o caminhão. E você foi honesto, esse dinheiro eu te dei, mas eu ainda vou te ajudar com muita coisa ainda. E eu sei, teve uma época aí que eu recebi, apareceu um dinheiro na minha conta, no valor de R$ 66.000. É a época que eu mais precisava, teve uns problemas nas clínicas que eu montei, umas despesas. E esse dinheiro apareceu na minha conta. Até hoje eu não sei quem pôs, só sei que foi depositado lá. O anjo do Senhor, né, na terra, eita glória. E antes de eu ter conhecimento que esse dinheiro estava na minha conta, Deus usou o pastor Davi, da cidade de Bauru. Eu estava fazendo uma viagem já a serviço da clínica e o telefone tocou no meio do caminho, eu estava com 2 pessoas comigo e ele falou, irmão, quero orar pela sua vida e tal. Eu falei, irmão, tem mais 2 pessoas comigo aqui, você ora por eles primeiro e tal. Aí ele orou, falou algo da vida dessas 2 pessoas que era mistério, só eles sabiam. As pessoas começaram a chorar ali, eu não entendi nada. No fim, eles me passaram o telefone e eles falaram assim, Ceará, mas você contou eles me chamam de Ceará. Você contou a vida nossa pra esse homem aí? Eu falei, não, do nada ele me ligou aqui, ele é amigo meu. Aí acabou de orar pelos irmãos e tal, e começou a orar por mim. Ele terminou de orar. Eu tava passando pela cidade de Votuporanga, uma cidade ali perto de Mirassol, pra frente de Mirassol, Rio Preto, pra aquela região aí, pro lado do Mato Grosso. E ele, no final da oração, ele falou para mim, ele falou, irmão, Deus sabe o que você está passando, das suas necessidades, tem conhecimento da sua obra, que você faz. Deus está usando um empresário para te abençoar. Vai entrar um dinheiro na sua conta, é um valor muito alto, passa de R$ 60.000. Ai, meu Deus. E aí eu estava no Viva Voz, as 2 pessoas que estavam comigo ouviu. Aí eles falaram assim, Ceará, mas você vai... Será que é verdade isso? O irmão falou, Deus usou, vai acontecer. Né? Não sei como que é, mas vai acontecer. Mas andamos uns 15 quilômetros, irmão, eu parei e abri o aplicativo do Bradesco. O dinheiro estava lá. Eu falei, eu tinha na época um X lá de dinheiro. Eu sei que tinha 66.900, acho que eu tinha R$ 900 só na conta, coisa assim. E eu tenho print desse extrato até hoje, da tela do celular. Esse dinheiro veio, eu tinha deixado de pagar a minha casa, que era financiada, deixei de pagar 2 carros que eu estava pagando para investir na obra de Deus. Deus me deu esse dinheiro, eu fui no banco, falei com o gerente, falei, ó, um dinheiro na minha conta, eu preciso aplicar, confere para mim aí, tá? Ele conferiu. Aí ele falou assim, foi feita uma operação aqui, não sei se é transferência, se é depósito, não dá para entender direito, é um crédito. Aí ele falou, mas tudo bem, você pode aplicar, fazer o que você quiser. Eu falei, não, eu vou precisar pagar algumas coisas. Aí ele falou, então você vai pagando, depois se você quiser aplicar alguma coisa, você aplica. Enfim, eu quitei a minha casa. Na época faltava R$ 34.000, estava atrasado as parcelas. Quitei 2 carros que eu tinha pagando. Um quitou inteiro, o outro eu coloquei as parcelas em dia, que é um consórcio, um carro que eu tenho até hoje.
E, enfim, Deus fez esse milagre na minha vida, meu. Então, hoje eu sou o primeiro suplente de vereador de Jaboticabal, sou socorrista do SAMU, estou cumprindo um período de licença-prêmio para me aposentar. Agora, recente, fui eleito a presidente de uma casa de idoso aqui. A partir do dia 1º de abril, eu vou tomar conta de uma casa que tem 60 idosos e 60 funcionários, para me readequar, né, que está faltando funcionário, ficou meio que abandonada. Hoje eu tenho 2 clínicas que eu estou à frente, uma feminina e uma masculina. Nas 2 casas nós temos hoje, eu acho que passa de 110 pacientes, entre pacientes usuários de droga, psiquiátricos, alcoolistas, enfim, são as pessoas que Deus colocou na minha vida. Foram muitos e muitas pessoas que nós conseguimos tirar do alcoolismo, das drogas. E por último, agora Deus acabou de me dar o DVD, né? Com 15 louvores. A gente está soltando aí a cada 10 dias, mais ou menos, né? Vamos soltar. E Deus agora me abençoou com a rádio Mãos Unidas, com a cantora Cida Fagundes, com a sua família, com toda a produção da rádio Mãos Unidas. Estou muito feliz, estou distribuindo aí para todos os meus contatos, que eu tenho muito. Enfim, essa daí é a minha história, irmão. Sou um homem abençoado, sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com a minha esposa. E adoro a Deus, nunca mais cantei no mundo, não sei nem o que é cantar uma música do mundo, não consigo mais. Eu cantava 90 músicas numa noite, num baile, sem olhar numa pasta de letra, nada. Hoje, se eu for cantar uma música do mundo, eu não consigo, de jeito nenhum. Deus limpou eu das drogas, do álcool, de tudo do mundo. Vivo para adorar a Deus, adoro com prazer. Quando eu não tenho ninguém, eu me tranco no carro, estou viajando, estou louvando, estou alegrando, estou cantando, abençoando as pessoas. É isso aí que Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de quem está nos ouvindo agora, em Portugal, seja lá em que país que tiver, seja lá em qualquer estado do Brasil, né? Queria mandar um abraço especial pro nosso cantor, Ademir, né? Sim, Ademir José. Ademir José, dizer para ele, né, que quando eu comecei a ouvir o testemunho dele, me identifiquei muito. E tem alguma coisa a ver a minha história com a dele. Com certeza. E Deus nos colocou no mesmo dia, na mesma emissora, para dar uma entrevista. É coisa de Deus. Isso aí é um sinal, cantora, que Deus é na tua vida, que Deus é com esse ministério seu, com essa emissora, com toda essa produção. É um sinal que Deus é na tua vida, porque você não sabia da minha vida, né? Quando você falou de muitas pessoas se impactaram com outros cantores, com outros testemunhos, né? Você falou assim, que nunca sabia o que eles iam contar, você não sabia nada. E eu fiquei pensando, falei, nossa, todo mundo pensa que eu sou cantor, que eu nasci cantando, mas eu não nasci cantando, irmão, né? E eu me tornei cantor, Deus me preparou, porque Deus sabia que eu gostava de cantar, então Ele me abençoou com esse CD, e eu tenho certeza que não vai parar só nesse. Amém. Vai ter muitas coisas boas, amém? Amém, que maravilha. 18h06, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e para as nações, nesse bate-papo abençoado e abençoador com nosso querido irmão cantor Antônio Nascimento. Olha, meu irmão, verdadeiramente é uma história de amor, não é isso? O menino Antônio Nascimento, assim como o cantor Ademir José, uma história com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de transformação, de fé e de acreditar que o amanhã o Senhor pode mudar todas as coisas, não é isso, meu irmão? Algo que me chamou muita atenção é sobre a parte das revelações. O nosso Deus, ele continua operando, continua revelando aos seus servos o que vai acontecer. Uma parte que me chamou muita atenção foi quando aquela missionária abraçou a sua filha, não é isso? E disse que através da vida
da menina e da sua esposa, da sua filha e da sua esposa. O Senhor estava ali, o Senhor estava ali naquele momento operando um grande livramento. E lá naquele local que o Senhor estava, olha o que aconteceu, não é isso? E o Senhor Jesus, na verdade, não é isso, irmão? Deus protegeu todos vocês ali, que estavam ali naquele salão de festa, através da vida da sua esposa, nossa irmã Ângela, e da sua filha. Elas sempre buscando o nosso Deus, né? Isso não desistiu de buscar, porque a sua esposa acreditava e acredita que o Senhor Jesus tinha um grande ministério para entregar nas suas mãos, não é isso? É verdade. Então, assim, significa, né, irmão, hoje, trazendo para os dias de hoje, eu quero crer que tem muitas pessoas nos ouvindo, que tem pessoas na família que está afastado dos caminhos de Deus, caiu na desobediência, ou ainda não conhece Jesus, não conhece o amor desse nosso Deus, que a família está na igreja, está orando, está buscando, mas Deus manda dizer que está chegando a hora. Então, esse mesmo Deus que me livrou daquele movimento, daquele tiroteio, me livrou de um outro tiro, me livrou de alguns acidentes de carro, de caminhão, porque Deus não permite, irmã, que a gente parta dessa terra antes de se cumprir na nossa vida aquilo que Ele nos traçou para a nossa vida, né? Então, assim, para essa mãe, para essa filha, esse filho, esse esposo que está nos ouvindo, que tem um filho nas drogas, tem um filho no alcoolismo, tem um filho preso, sei lá, um ente querido da sua família, vivendo vida diferente daquela que Deus mostra para essa família, para eles não desistirem e fazer como a Ângela, como a Michelle, né, minha esposa e a minha filha, que acreditaram, né, e buscaram, e Deus revelou, e Deus guardou, Deus livrou, e Deus trouxe de volta para os caminhos, igual aquele pastor, né, que largou as 99 ovelhas e foi buscar aquela única que estava perdida, que tinha desgarrado, foi, buscou, curou as feridas e colocou para viver entre as outras, né? É isso que Deus faz na nossa vida, né, Cida? Verdade, verdade, irmão. É uma coisa que a gente nunca pode desacreditar, não é isso? Que o nosso Deus, ele é fiel e ele não abandona nenhum de nós. Basta apenas nós continuarmos acreditando, né, isso no Senhor Jesus. Cantor Antônio Nascimento. Então, o senhor é cantor e compositor, não é isso, meu irmão?